Ele já está presente, porém não é percebido pelas pessoas. A história está em movimento, seguindo uma linha contínua. O mundo em que vivemos não está simplesmente passando por uma sucessão de eventos aleatórios, mas sim seguindo uma trajetória. Há um início, e haverá um fim. Uma cronologia que Deus tem sob controle. A Bíblia afirma isso, assegurando-nos que seguimos uma linha temporal de eventos proféticos predestinados. Dentro dessa linha do tempo, somos apresentados a duas bestas no capítulo 13 do Apocalipse. A primeira emerge do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, conforme descrito nos versículos 1 a 10. Ela é reconhecida como o Anticristo. A segunda besta surge da terra, levando as pessoas a adorarem a primeira besta e enganando-as por meio de sinais miraculosos, mencionados nos versículos 11 a 18. Ela é identificada como o falso profeta. Hoje estamos diante de um mistério profundo que tem intrigado estudiosos, teólogos e crentes ao longo das eras. Este é um assunto que está profundamente entrelaçado com nossa fé e nos conecta ao grande plano de Deus. Vamos explorar a figura do Anticristo, um símbolo de engano e um indicativo do fim dos tempos, que tem sido temido e mal compreendido. Quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual será o seu papel nos eventos profetizados na Bíblia? Estas questões deram origem a diversas teorias, interpretações e debates. A imagem do Anticristo foi pintada de diferentes maneiras por várias culturas e correntes de pensamento, inclusive dentro da nossa própria comunidade de fé. Algumas visões retratam-no como um indivíduo poderoso e rico, enquanto outros imaginam-no como uma figura relacionada à tecnologia ou até mesmo como uma presença alienígena. Será ele um líder político, uma figura religiosa ou algo completamente diferente? Essas perspectivas variadas têm suas próprias forças e fraquezas. Enquanto mergulhamos mais fundo nesse tópico, convido você a abrir sua mente e coração. Juntos, exploraremos as diversas teorias envolvendo o Anticristo, buscando sabedoria e discernimento nas Escrituras, enquanto desvendamos as muitas visões cativantes que circundam esse tema. Antes de prosseguirmos, é importante salientar que não estou endossando nenhuma dessas teorias em particular. Estou simplesmente apresentando informações sobre as várias perspectivas relacionadas ao Anticristo. Teoria 1. A teoria do bilionário poderoso. Essa teoria sugere que o Anticristo será uma figura rica e influente, utilizando sua vasta riqueza para manipular e controlar sistemas globais e governos. Vamos aprofundar essa perspectiva, examinando alguns trechos do Apocalipse 13. A besta do mar. O capítulo começa com uma visão da besta emergindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Esses símbolos frequentemente foram interpretados como representações de diferentes nações ou estruturas de poder. A teoria sugere que o Anticristo, como um bilionário poderoso, pode controlar essas estruturas, talvez liderando uma corporação global ou sendo uma influência política com conexões em governos ao redor do mundo. Autoridade e adoração. A besta recebe autoridade sobre tribos, povos, línguas e nações. As pessoas a adoram, maravilhadas com seu poder. Isso poderia ser interpretado como a influência e autoridade que uma pessoa rica poderia ter na sociedade moderna. A teoria postula que a vasta riqueza do Anticristo lhe permitiria moldar a opinião pública, controlar a mídia e até mesmo manipular líderes políticos. Controle econômico. Esse trecho descreve como a segunda besta força as pessoas a receberem uma marca para comprar e vender. Na teoria do bilionário poderoso, isso poderia representar a capacidade do Anticristo de controlar a economia global, possivelmente ocupando posições-chave nas finanças internacionais ou controlando tecnologias essenciais. O Anticristo poderia impor políticas econômicas alinhadas com sua agenda. Resumindo, a teoria do bilionário poderoso interpreta as imagens e descrições do Apocalipse 13 de forma simbólica, representando uma figura rica e influente que utiliza seus recursos para ganhar controle sobre vários aspectos da sociedade, desde política até economia e tecnologia. Essa teoria pode ser relacionada ao fenômeno de, frequentemente, quando alguém acumula riqueza suficiente para se tornar bilionário e se torna uma figura pública, surgirem especulações ligando essa pessoa ao papel do Anticristo. Parece haver um padrão de busca por alvos de especulação nesse sentido, ano após ano. Teoria 2. A teoria da decepção alienígena.
Existe também uma teoria de que uma decepção satânica ocorrerá nos últimos dias, em que o anticristo se apresentará como um alienígena de outro planeta. Essa perspectiva enfatiza os poderes enganosos e habilidades sobrenaturais do anticristo, conforme descrito na Bíblia, precedentes históricos e mitos. O relato do Gênesis descreve interações entre seres terrenos e entidades de outro mundo. Nós, como cristãos que acreditam na Bíblia, sabemos que esses relatos são verdadeiros. É importante mencionar também que outras culturas mencionam visitantes de outros mundos. Escritas sumérias e outras culturas antigas descrevem interações entre seres terrenos e entidades de outros mundos. Esses relatos não são apenas intrigantes, mas também formam uma narrativa que retrata esses seres como influentes, transmitindo sabedoria e conhecimento avançado, poderes enganosos e habilidades sobrenaturais. A Bíblia adverte sobre engano e falsos prodígios poderosos nos últimos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Um ser alienígena, ou uma figura que afirma ser extraterrestre, certamente se encaixaria nessa narrativa de poderoso engano. O atrativo do conhecimento avançado e a suposta superioridade de uma raça alienígena poderiam se tornar um mito cativante para muitos. Por um momento, imagine o choque e a admiração do mundo se um ser de outro mundo viesse para a Terra. O mundo, sem dúvida, adoraria esse ser. Sejamos honestos, este mundo já adora pessoas, e até mesmo seres humanos normais. Olhe para as celebridades, elas são praticamente adoradas, são praticamente ídolos na vida das pessoas. Agora, imagine se uma decepção alienígena ocorresse, com um ser vindo de outro planeta, trazendo respostas para os problemas do mundo, soluções para o estado econômico do mundo e até mesmo respostas para desastres naturais. Imagine esse ser vindo à Terra e afirmando conhecer a origem da Terra, ou afirmando ser o engenheiro ou arquiteto do planeta Terra. As pessoas, sem dúvida, adorariam esse ser, e até mesmo aqueles que frequentam igrejas seriam atraídos para adorá-lo. A questão sobre o que trouxe a origem da Terra continua sem resposta para o mundo. Embora haja a alegação de que a Terra resultou de um Big Bang, a fonte do próprio Big Bang permanece desconhecida. Portanto, há uma alta probabilidade de que se seres alienígenas chegarem e nos derem uma explicação extraterrestre para a vida na Terra, as origens das religiões mundiais e até mesmo as origens de nosso planeta, isso seria muito persuasivo para fazer bilhões de pessoas abandonarem suas religiões e passarem a adorar o mesmo ser. Isso exigiria algo sobrenatural. E essa é a verdade. E eu acredito que o diabo não hesitará em fazer qualquer coisa para conquistar a adoração do mundo que ele sempre cobiçou. Em resumo, a teoria da decepção alienígena apresenta um cenário complexo e cativante, no qual o anticristo pode se apresentar como um ser alienígena. Essa teoria se baseia em elementos históricos, teológicos e culturais para criar uma narrativa que ressoa com o fascínio moderno pela vida extraterrestre. Teoria 3. O líder político. A abordagem referente ao anticristo postula que este surgirá como um carismático líder político, com a habilidade de unificar nações diversas sob um governo único. Ele prometerá paz, prosperidade e resolução de conflitos duradouros, atraindo um amplo segmento. No entanto, ao longo do tempo, ele desviará as pessoas de suas crenças religiosas. Essa perspectiva se baseia substancialmente em várias passagens bíblicas, notadamente Daniel capítulo 7, versículos 23 e 25, que desempenham um papel fundamental nessa interpretação. Vamos examinar o capítulo 7 do livro de Daniel, versículos 23 a 25, e ver como eles se conectam com a teoria do líder político. Daniel capítulo 7, versículo 23. Ele me disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, diferente de todos os outros. Ele devorará a terra, a pisoteará e a esmagará. Interpretação. A profecia de Daniel descreve um quarto reino singular, excepcional em sua natureza, que exercerá domínio global. Isso pode ser interpretado como um possível governo mundial ou uma entidade de poder sob a liderança do anticristo. Daniel capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres são 10 reis que surgirão desse reino. Após eles, surgirá outro rei, diferente dos anteriores. Ele derrubará 3 reis. Interpretação. Os 10 chifres representam 10 líderes ou monarcas que emergirão desse reino. O subsequente surgimento de um rei distinto
que suplantará 3 desses líderes, pode indicar a ascensão do anticristo a um papel de destaque e influência sobre essa aliança de nações. Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Interpretação. O anticristo adotará uma postura blasfema contra Deus, oprimindo os crentes fiéis. Ele também buscará alterar normas sociais e leis, possivelmente em uma tentativa de redefinir os valores e diretrizes de acordo com suas próprias ambições. A referência ao tempo sugere um período de influência limitada. Resumidamente, Daniel capítulo 7, versículos 23 e 25, esboça um retrato vívido de um líder dominante e único, que emerge acima dos demais, manipula as leis, desafia Deus e almeja controle global. Tais elementos ressoam com a teoria do líder político do anticristo, concebendo-o como um líder carismático que une o mundo sob sua bandeira, ao mesmo tempo em que desvia as pessoas da verdadeira fé. Esta teoria tem fomentado um padrão constante no discurso moderno, no qual líderes políticos proeminentes frequentemente se tornam sujeitos de especulações sobre se poderiam ser o anticristo. Teoria número 4. A teoria do líder religioso. Outra teoria postula que o anticristo será um líder religioso, que criará uma religião mundial usando milagres e sinais enganosos. Essa visão enfatiza a decepção espiritual descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Teoria número 5. Reconstrução do Império Romano. Algumas interpretações das profecias bíblicas argumentam que o anticristo surgirá de um Império Romano revivido ou reconstruído, frequentemente associando isso à União Europeia ou a outras entidades ocidentais. Essa teoria frequentemente se relaciona com a interpretação das bestas, em Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. Teoria número 6. Líder da Igreja Apóstata. Alguns acreditam que o anticristo pode surgir de dentro da igreja cristã, representando uma forma apóstata de cristianismo que nega doutrinas essenciais. Essa visão se baseia em passagens que falam de apostasia nos últimos tempos, como 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Teoria número 7. Tecnologia e inteligência artificial. Com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, algumas teorias contemporâneas propõem que o anticristo possa estar conectado, ou mesmo incorporado em um sistema de inteligência artificial. Essa teoria foca nos aspectos enganosos e controladores do anticristo, conforme descritos no livro do Apocalipse. Agora que analisamos as diferentes teorias sobre a identidade do anticristo, é importante notar que, embora o próprio anticristo ainda não tenha surgido no cenário mundial, seu espírito está sem dúvida aqui, trabalhando para preparar o caminho para sua eventual chegada. É crucial estarmos vigilantes e discernentes, compreendendo os sinais e protegendo nossos corações contra sua influência. A Bíblia nos alerta sobre o anticristo em 1 João 4 e 3, onde diz: "E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo." Ao observarmos o mundo ao nosso redor hoje, fica evidente que estamos de fato caminhando em uma direção específica e existem sinais de que o espírito do anticristo está se tornando mais ousado. É crucial para nós, como crentes, reconhecer esses sinais e responder com discernimento e fidelidade à palavra de Deus. Um dos indicadores proeminentes da crescente influência do espírito do anticristo é a prevalência cada vez maior do secularismo e a rejeição dos princípios morais de Deus. Testemunhamos uma cultura crescente de individualismo e autogratificação, onde as pessoas priorizam seus desejos acima de tudo, frequentemente ignorando o bem-estar dos outros. Essa mentalidade egocêntrica está em contraste direto com o altruísmo e o amor ensinados por Cristo. O espírito do anticristo prospera em um mundo que coloca os desejos humanos acima do plano divino de Deus, afastando as pessoas do caminho da retidão. O espírito do anticristo está presente hoje, trabalhando em nosso mundo. O apóstolo João falou do anticristo e de muitos precursores, indicando que o anticristo final será precedido por outros que preparam o caminho, todos energizados pelo mesmo Espírito. Assim como os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, as pessoas podem ser influenciadas pelo espírito do anticristo. A sociedade tem se afastado do Senhor Jesus Cristo, abraçando sentimentos anti-Deus.
Essa mudança é evidente na crescente falta de lei mencionada em 2 Tessalonicenses 2:7, uma tendência que se torna mais pronunciada com o tempo. A influência do espírito do anticristo está crescendo. Bíblias estão desaparecendo de espaços públicos. O temor a Deus está diminuindo globalmente à medida que o espírito do anticristo prepara o caminho para o homem do pecado. As pessoas podem pensar que o anticristo precisará reformular o mundo, mas, na verdade, quando ele chegar, o mundo já estará preparado para ele. O espírito do anticristo está presente hoje e está trabalhando em nosso mundo. Existe um declínio geral no temor a Deus em todo o mundo, e a razão é simples. O espírito do anticristo está preparando o caminho para a chegada do homem do pecado. As pessoas têm essa percepção estranha de que, quando o anticristo chegar, ele terá que transformar o mundo e fazer uma mudança significativa na forma como o mundo opera. Mas isso não é o que vai acontecer. Quando o anticristo entrar no cenário mundial e assumir o centro do palco na sociedade, o mundo estará pronto e preparado para ele. Basta observar a tendência geral da sociedade. Você não precisa ser teólogo para ver que estes são os últimos dias que Jesus mencionou. Antes de continuar, queria apresentar para você a nossa marca de roupas, Flowing. Acesse a loja e descubra o poder da sua verdadeira identidade. Seja a força que irradia a beleza e a benevolência que inspira a todos. Vista-se com autenticidade. Apenas flua com a nossa coleção exclusiva. Encontre peças únicas que refletem quem você é e mergulhe em um oceano de estilo e confiança. Não espere mais. Venha desvendar sua essência na Flowing e deixe sua alma brilhar. Invista em você ou presenteie quem você mais ama. O link está abaixo do vídeo.